Chega mais, galera colorada, com vocês Axel Colorado e mais um vídeo. Vale muito a pena ficar comigo até o final desse vídeo. Vou fazer uma análise da coletiva de apresentação da família Dias, de Ramon Dias e seu filho Emiliano Dias. Vale muito a pena já sentar o dedo no like para fortalecer o canal do Axel Colorado, seguindo o fluxo. O presida ali na apresentação do novo treinador ou dos novos treinadores, ele disse que sentiu na conversa que teve com a família Dias que a base seria aproveitada. Se ele chegou a essa conclusão, fica subentendido que ele perguntou para ele, ou que ele colocou, que o mestre de todos os magos odiava a base, não aproveitava a base ou mal aproveitava a base. Fica subentendido que o presida questionou o tal do Dias, do Ramon Dias e seu filho Emiliano Dias, sobre essa questão importantíssima da base do Internacional. Ficou subentendido. Seguindo o fluxo. E, meu amigo, depois veio o Bisol. Aí o Bisol citou o Capa. Esse inútil desse Bisol citou o Capa na contratação do treinador. Eu acho que ele deveria fechar a matraca dele. Ele deveria levar o chimarrãozinho dele e ficar num canto lá, ó, sorvendo o chimarrão com a boca fechada. Porque ao citar o Capa, se eu fosse ali, a família Dias ali, o bar não fala do Capa, né? Se o Capa indica, é bagre, é coisa horrível. Então ficou aí essa intervenção nojenta desse Bisol que não entende porcaria nenhuma de futebol. Ele citou o Capa para embasar a contratação do Ramon Dias. É para matar. Depois vem o Mazuco. Vocês acham que eu vou me preocupar com o que aquele sujeito disse? Ah, vai tomar banho, né, Mazuco? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Suma do Internacional. E lembrando uma coisa a todos vocês. Você quer fortalecer o canal do Axel Colorado? Faça um valeu demais a partir de R$20 e estabeleça uma pauta para o vídeo de amanhã. Amanhã tem coisa legal. Coloca uma pergunta aí no valeu demais agora, R$20 para cima, e deixa aí uma pergunta para mim colocar como pauta no vídeo de amanhã. Faça isso, você vai ajudar o canal a crescer. E também faça um valeu demais de qualquer valor para ajudar o canal a crescer também. Seguindo o fluxo. O Ramon Dias, na primeira palavra que ele teve, ele já disse que gostaria ou vai trabalhar que o Inter volte a ser protagonista. Eu quero lembrar uma coisa a todos vocês. Quando esse presida aí, ele na campanha, primeira eleição, ele disse que colocaria o Inter, um time que ia propor o jogo, que é jogar amassando o adversário no Beira-Rio ou fora. Ele nunca conseguiu isso com seus treinadores, até porque ele não entende futebol, por exemplo. Se ele entendesse, nunca teria mandado o Abel embora. Posso ter diferenças com o Abel, mas sempre teve times ofensivos e pegou Miguel Ángel Ramírez, por exemplo. Enfim, mas não quero fazer digressão. Voltando. Então eu gostei dessa resposta aí do Ramon Dias, que o Inter volte a ser protagonista. E aí depois o Emiliano, porque foi perguntado para ele quem é que era o treinador, se era ele ou se era o pai. Se trabalha em dupla, qual é a palavra final? Segundo o Emiliano Dias, ele disse que o treinador é realmente o Ramon Dias. Quer dizer que a decisão final é do Ramon Dias. A gente vai ter olhos para essa dupla aí, vai ter ouvidos lá dentro, porque sempre tem fontes, pra gente saber se realmente o trabalho vai ser assim. Porque assim, ó, pessoal, o Senhor Jesus já disse lá, o reino dividido, ele não consegue florescer. Tem que haver uma palavra final. Espero que haja uma palavra final do pai, sim. Eu acho um pouco complicado falar em relação pai e filho e trabalho ao mesmo tempo, mas vamos torcer para dar certo. Essa é a filosofia do Axel, tá? Eu tô com isso na cabeça. O Emiliano disse que o treinador realmente é o Ramon Dias, né? Seguindo o fluxo. Ramon Dias, ele disse que a estrutura do Internacional está pronta e ficou impressionado com a organização do clube, com a estrutura, com os dados dos jogadores e tiveram prontamente a mão para poder começar a trabalhar já no futebol do Internacional. E obviamente que desde a época do Fernando Carvalho isso sendo feito e hoje o Inter realmente tem uma estrutura invejável. Ele disse que os jogadores, ele achou lá dentro do grupo de jogadores comprometidos, que viu garra. É aquela coisa, né, pessoal? O novo treinador, ele desperta nos jogadores, no grupo, aquele, digamos assim, aquele tesão. Porque assim, ó, aquele que tá fora, ele vislumbra uma possibilidade de uma titularidade, ou de começar a entrar mais nos jogos. E o titular quer segurar também a sua posição e também mostrar serviço para a nova comissão, né? Isso é normal. Geralmente acontece isso. Tanto é que às vezes você troca de treinador aí, algumas vezes é 1, 2, 3 jogos, o grupo responde com mais intensidade. Isso faz parte de um processo. Então, isso aí para mim não me
não mexe comigo, não quer dizer nada pra mim. Parabéns ao Geleia do Voz. Geleia do Voz fez uma pergunta muito... Eu gostei, botou os caras na parede. Ele pegou e colocou essa condição que o Internacional vive, que é a seguinte. Os últimos anos começa o ano tropeçando, manda o treinador embora, o cara chega no segundo semestre ou mais pro final, dá uma levantada e no primeiro semestre todo que ano é uma porcaria. É um lixo até que o cara é demitido de novo e recomeça-se o processo novamente. E o Emiliano assim, estamos chegando a hora. Meu amigo, eu gostei. Ô Geleia, Geleia, parabéns pela pergunta. Tem que botar os caras na parede, sim. Eles têm que saber onde é que eles vão botando os pés. Que aqui a cobrança é terrível. Tem que ser, não só do youtubers, da mídia e também da torcida. A torcida tem que cobrar, tem que vaiar. Treinador, seja lá quem for. Eu não tô dizendo que é pra vaiar agora, até porque eu tô pregando uma coisa. Vamos apoiar o trabalho desse cara, tá? Então eu gostei muito da pergunta do Geleia e a resposta o cara... Chegamos a hora, como é que vamos responder? Mas eu gostei, tá? Parabéns ao Geleia. E agora chegou aquele grande momento da Q-Design na tela, diretor. Merchan da Q-Design. Você, homem, quer usar joias masculinas bonitas, de aço, de prata ou até mesmo de ouro? Entre lá no site da Q-Design, escolha suas joias, coloque no carrinho ao finalizar a sua compra. Digite esse cupom de desconto aqui, Axel Colorado Q10. E você tem 10% de desconto nessas joias maravilhosas. A Q-Design já está aí há 10 anos revolucionando em termos de joias masculinas. Eu já deixo um grande abraço para o Q-Design. E no fluxo. Outra pergunta é respondida. O Ramon Dias diz que gosta que os times dele sejam ofensivos e agressivos. E ali até é uma verdade, né? Que eu notei uma coisa. Transição, quando eu vi a transição do Corinthians jogando contra o Internacional, quando o Ramon Dias era treinador do Corinthians, do Corinthians, era uma transição rápida. A transição da defesa para ataque era em 2 ou 3 toques. Coisa que há anos nós não temos. Há muitos anos. Sabe quem é que tinha uma transiçãozinha um pouquinho melhor? O carroceiro Mano Menezes. Pouco é o tic-tac, nunca tem transição rápida, quase nunca tem contra-ataque. Com a chegada do Curupira, acabou a transição. Morreu a transição com o Curupira, que só passa para trás e pro lado, a bola cai no pé dele e nunca tinha transição rápida. Agora, ele propõe um time ofensivo, agressivo e com certeza eu me lembro dessa característica assim, que o Corinthians tinha uma transição realmente rápida. Seguindo o fluxo, o Emiliano foi perguntado, deu uma resposta ali que é linkado depois com uma pergunta mais agressiva que veio à frente. Ele veio com essa frase aqui, era um lema deles: desistir nunca, jamais, nunca desistir. Mas mais pra frente nós vemos que eles acabaram desistindo sim. Dias depois ele falou uma coisa que me preocupou: convencer os jogadores que eles estão num time grande. Olhem esse escudo aqui atrás, um dos maiores clubes do mundo. Se esses come-dorme que estão aí, se esses pé de rato, bagre, milionários, aposentados aí, eles têm que ser convencidos que eles estão num grande clube, é preocupante. O que o senhor D'Alessandro tá fazendo aí dentro então? O jogador tá na galeria dos heróis colorados aí. Me preocupa essa manifestação aí, desde que é só o que falta. Eu entrava chutando tudo no vestiário, dando até voador nos caras pra dizer que eu tenho que chegar e dizer pros caras que eles jogam nos maiores clubes do mundo. Mas tudo bem. Aí veio a pergunta que é linkada com a pergunta anterior lá que o Emiliano respondeu: desistir jamais, retroceder jamais. Só que no caso do Olímpia, eles pegaram a mochilinha dele, né, e foram, se mandaram, vazaram e deixaram os caras pra trás, pediram demissão. Então houve pouco tempo, o último trabalho, alguns dias aí. Talvez o André Cury, né, com os donos do Inter, chegou no ouvido dele: sai fora daí que eu vou te arrumar uma vaga aí no Inter. Pode ter sido, mas eles abandonaram a barca. Como é que ficou essa frase aí, abandonar nunca, com esse abandono do Olímpia? E ele disse que pela primeira vez o que usaram a emoção em vez de razão. Olha, o cara de 66 anos, que é o pai dele, usar essa altura do campeonato, a emoção é complicado. Pessoal, a emoção é a mãe do erro. Se você for guiado pela emoção na sua vida, você tá ferrado. Como dizem lá na Bahia, lascado. Não tem saída. Você tem que ser levado pelo racional. A própria palavra de Deus diz isso. O Emiliano, numa resposta ali, disse que não prometia nada, né? Porque a pergunta até foi uma pergunta interessante. Não me lembro se foi do gremista Lulu Dias, mas a pergunta foi bem colocada. Qual é a conversa que o presida e o tal conselho de gestão do Inter teve com eles sobre metas esse ano? Já que eles vão ganhar o salário deles aí, pra perder jogos, né? Porque o Emiliano não prometeu nada, mas eu acredito que ele não quis dizer, não quis externar. Mas eu
eu duvido que o presida não tenha colocado alguma meta pro cara. Se ele não fez isso, é um idiota esse presidente, geralmente. O que ele tem que fazer? Cara, é o seguinte, ó. Eu tô um dos maiores clubes do mundo. Eu odeio negócio de vaga, tá? Eu não quero saber de vaga, tá? Já tem cara em canal fazendo ponto pra vaga. Eu não quero saber de vaga. Sabe o que eu gostaria, pessoal? Eu tava pensando. O ano que vem é perigoso, eu sei que é muito perigoso. Só 2 times ficam ali que não vão pra lá nem pra cá. Que não caem nem vão pra Sul-Americana. Mas o bom, pessoal, é o ano que vem assim, ó. Gauchito, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Todas as fichas de uma Copa do Brasil, por exemplo. Brasileiro, nem do Inter tem um time fraco, não deixam ganhar. Ele não prometeu nada e disse que não houve essa conversa. Espero que ele não tenha dito. Espero que o presidente tenha cobrado sim. Pessoal, é o seguinte, vou dizer sobre o que eu achei da entrevista. A entrevista coletiva é uma coisa, algumas impressões a gente tirou, alguma ideia do trabalho dele a gente tem, mas quando ele escalar o time agora para o jogo contra o Juventude, nós vamos ver o que? Se ele realmente vai aproveitar a base, se ele vai ficar preso aos medalhões, se ele vai botar todos os que hablam para jogar, porque dizem que ele fazia isso no Corinthians, qual o esquema preferido dele, se ele vai usar um esquema emergencial agora no sábado, depois sim com uma semana de treino ele vai colocar realmente as ideias dele dentro de campo, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vou torcer para que dê certo. Porque, pessoal, a gente não pode brincar com essa coisa chamada B. Uma coisa assim que eu acho que a gente tem que apoiar. Agora sim. A gente tem que ser não incondicional. Porque eu não gosto de ser incondicional. Mas eu vou apoiar o trabalho deste cara. Eu não acho que ele é o melhor nome pro Inter. Eu acho que ele é um cara meio decadente. Eu acho que ele até já ganhou uma Libertadores da América. Mas já faz 28 anos, se eu não me engano. Não interessa, pessoal. Nós vamos torcer para dar certo. Porque nós somos colorados. E a gente tem que unir as mãos nesse momento. Pra gente não chegar perto daquela zona, a zona do terror. E um detalhe muito importante, se torne membro do canal do Axel Colorado. Em dezembro haverá a 2ª edição da Confraria do Axel. Todos os membros que tiverem 1 ano já no canal vão receber das minhas mãos essa caneca. Membro Ouro. Agora, em novembro, haverá mais uma edição do Axel's Coffee exclusivo para membros Ouro. Um aquecimento para a Confraria do Axel em dezembro. Você quer mostrar os seus produtos aqui no canal do Axel Colorado? Aqui está no endereço de e-mail. Falei e me garanto. Um grande abraço e fique com Deus.